Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das cartas mais sonhadas do tarô, o 10 de copas. Sabe aquela ideia de felizes para sempre? Pois é, a gente vai olhar para além disso, buscando o significado psicológico, a jornada que leva até ele e, claro, a sua sombra. Então, para começar, fica a pergunta: o que é que significa de verdade um final feliz? É aquela coisa de conto de fada sem nenhum problema? A nossa análise de hoje vai propor um olhar bem mais maduro e, vamos combinar, muito mais interessante. E aqui a gente entra no primeiro ponto, a plenitude compartilhada. O 10 de copas é sobre isso. Mas, não é uma felicidade que cai do céu, não. É o ponto alto de uma jornada emocional que foi longa e, muitas vezes, bem difícil. A sabedoria dessa carta é conquistada, sabe? Ela representa um amadurecimento. O amadurecimento final da nossa consciência afetiva. Não é uma felicidade boba sem mérito. Pelo contrário, é o resultado de integrar de forma consciente tudo que foi vivido. E para a gente entender de verdade esse amadurecimento, não tem jeito. A gente precisa olhar para trás. A plenitude do 10 de copas só faz sentido quando a gente acompanha todo o caminho do naipe de copas até aqui. Pensa só nessa jornada. Começa com aquela abertura emocional do Ás, depois vem o encontro do 2, a celebração do 3, mas também passa pela dor do 5, pela renúncia do 8 e finalmente chega naquela satisfação interna do 9. Cada um desses passos constrói a base para o que vem depois. E essa passagem do 9 para o 10, ela é crucial. Se o 9 de copas é sobre estar bem consigo, sobre aquela autossatisfação, o 10 vai além. Ele mostra que a plenitude de verdade, aquela que preenche mesmo, acontece quando ela pode ser compartilhada. E o ponto-chave é, não por carência, mas por pura abundância. E isso nos traz para uma metáfora central aqui, uma ideia muito bonita. A de que o amor pode deixar de ser essa busca sem fim para se tornar um lugar de descanso, uma morada. Então, o que é essa tal de plenitude compartilhada? É exatamente isso, uma plenitude emocional que encontra seu sentido mais profundo quando é dividida com os outros. Não porque falta alguma coisa, mas porque transborda. É uma virada de chave fundamental na forma de se relacionar. E tem uma frase da nossa fonte que resume isso de um jeito, nossa, perfeito. O amor deixa de ser busca e torna-se morada. É isso. O amor sai daquele estado de caça, de busca, e vira um lugar estável. Um lugar que a gente pode habitar. Uma verdadeira casa emocional. No fundo, psicologicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue pertencer a um lugar, a uma relação, sem se sentir em uma prisão. É amar sem se perder de si. E talvez o mais importante, é aceitar as imperfeições, tanto as nossas quanto as do vínculo. Porque a base da relação é a presença real e não uma fantasia. Mas claro, nem tudo são flores. O 10 de copas também tem seu lado sombrio, e a tensão toda aparece justamente na busca por uma perfeição que, sejamos sinceros, simplesmente não existe. Pensa assim, de um lado a gente tem a harmonia real, aquela que aguenta o tranco, e do outro a gente tem a harmonia obrigatória. E aí o perigo mora aqui. Nela, a aparência de felicidade vira uma obrigação, quase um teatro onde qualquer conflito é proibido, tudo para manter uma imagem perfeita para fora. E como essa sombra aparece na prática? Bom, na negação dos problemas, naquele esforço gigante para manter as aparências, no medo paralisante do conflito. E tem uma coisa que é bem sutil, que é a sacralização da relação, sabe? Tratar o relacionamento como algo tão perfeito, tão sagrado, que não pode nem ser tocado, nem questionado. Ok, então como a gente lida com o desafio dessa sombra? A resposta está na integração. É sobre buscar uma harmonia que seja madura, autêntica e, acima de tudo, real. E o que é integrar a lição do 10 de copas? É entender lá no fundo uma coisa simples. Harmonia não é ausência de dor. Não é uma vida sem problemas. É, na verdade, a capacidade de atravessar os momentos difíceis juntos. Ou seja, na prática, essa integração é um processo ativo, do dia a dia. É sobre sustentar a conexão mesmo quando a vida não está ideal. É reconhecer os limites de cada um e, principalmente, acolher as diferenças. Porque são elas que tornam o vínculo forte e vivo de verdade. E tudo isso nos leva para a conclusão, para a sabedoria final dessa carta, que pode ser resumida numa ideia bem poderosa e, olha só, bem prática. A grande virada de chave é esta aqui. A felicidade do 10 de copas não é um destino final, lá na frente. Não é um prêmio, é uma prática diária.
Uma atividade consciente de presença, de responsabilidade efetiva, de diálogo. Então, para fechar, o significado mais profundo do 10 de copas é este. É sobre a verdadeira realização emocional, que acontece quando o coração encontra o seu lugar. Primeiro, dentro da gente. Depois, na conexão com o outro. E, por fim, nesse sentimento de pertencer ao mundo. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Na vida, o amor tem sido mais uma busca sem fim ou ele tem sido um lar, um lugar que se constrói e que se habita? A resposta talvez mostre exatamente em que ponto dessa jornada cada um de nós está. Agradeço por acompanharem esta análise.